Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Carol Muniz, boa noite, ouvintes, todo mundo que nos assiste hoje direto do estúdio doméstico. Muito bom, boa noite, Vera. Ô Vera, a gente vai começar essa edição do Viva Voz falando sobre as acariações hoje no Supremo Tribunal Federal. Amanhã foi cheia por lá. A Isa Staciarini nos conta os detalhes, mas basicamente todo mundo manteve suas versões iniciais, né, Isa? Oi, Isa, a gente está te ouvindo lá no fundo, acho que o microfone está fechado. Agora sim, acho que agora resolveu. sim. Pronto. É. Eu estava falando que eles basicamente repetiram tudo que já vinham, né, falando em depoimentos, tanto na Polícia Federal quanto também no Supremo Tribunal Federal, apenas com alguns detalhes a mais. Por exemplo, o Tenente-Coronel Mauro Cid, que é o delator, informou que calculou o dinheiro que teria sido entregue pelo general Walter Braga Neto pelo peso da sacola de vinho, onde estava esse valor que nunca foi revelado quanto de fato tinha dentro da sacola. Em um depoimento, houve uma conversa do Cid com um outro militar em que Cid comentava que eles, se referindo aos acampamentos golpistas, precisavam de cerca de R$100 mil, mas Cid nunca detalhou se essa era a quantia dentro da sacola de vinho, até porque ele reforçou que essa sacola foi entregue lacrada e que nunca foi aberta. Outra informação que ele deu nessa acariação foi que ele não tinha comentado anteriormente aos investigadores do repasse desse valor porque estava em estado de choque com a prisão de colegas naquela operação de dezembro que desarticulou aquele plano, né, para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele também repetiu que a entrega do dinheiro ainda é referente àquela reunião na casa do general Walter Braga Neto, em um apartamento aqui em Brasília, junto de outros militares. O que Braga Neto disse? Ele confirma o encontro, mas fala que os coronéis Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima só estiveram nessa reunião para cumprimentá-lo, o que é algo bastante curioso. Braga Neto voltou a negar que repassou qualquer valor de dinheiro para o tenente-coronel Mauro Cid, mas admitiu que chegou a tratar sobre isso com o tesoureiro do PL, aliás, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que depois não deu sequência a essa conversa porque não evoluiu essa negociação do recurso vindo do PL. Cid repetiu não se lembrar com exatidão onde o dinheiro foi repassado a ele, mas frisou que podem ter sido em 3 locais dentro do Palácio da Alvorada, em um estacionamento ao lado da piscina, na garagem privativa, onde acessam ali autoridades, ou na sala do ajudante de ordens, que é onde Cid ficava. Ao final da acariação, o advogado do Walter Braga Neto, do general José Luiz de Oliveira, o Juca, reclamou bastante, disse que Braga Neto até falou para o Cid frente a frente que ele estava mentindo, pelo menos em 2 ocasiões, que Cid não rebateu, ficou de cabeça baixa o tempo inteiro. E, inclusive, reclamou do fato do Supremo Tribunal Federal não ter autorizado a gravação dessa acariação. Os advogados de Cid negam o embate e a ata também não detalha esse momento, porque a ata ela não foi transcrita em primeira pessoa, ou seja, ipsis literis, né, daquilo que as pessoas falaram, e sim em terceira pessoa. Só para encerrar, uma outra acariação foi entre o general Freire Gomes, que é ex-comandante do Exército, e aqui vale a gente só fazer um adendo que o Freire Gomes não é réu,
Ele é uma das testemunhas, e o ex-ministro Anderson Torres. O que Freire Gomes disse é que a minuta golpista encontrada na casa de Torres e o documento que foi discutido por Bolsonaro naquela fatídica reunião, né, ministerial de dezembro, tinham conteúdos semelhantes. Por quê? Porque tratavam de um possível estado de sítio e da garantia da lei da ordem, a GLO, mas que ele jamais informou ser o mesmo, exatamente o mesmo documento. Ele também fez uma explicação falando que nunca chegou a dar ordem de prisão a Bolsonaro. O que Freire Gomes disse que fez foi alertar o então presidente sobre as consequências jurídicas que poderiam decorrer de uma eventual assinatura de um decreto golpista e, portanto, sugeriu que Bolsonaro pensasse no dia seguinte e disse que depois desse alerta, o então presidente não voltou a tocar mais no assunto. Carol. Obrigada, Isa. Muda alguma coisa, Vera? Essas acariações foi um pedido das defesas, né, do Braga Neto e do Anderson Torres. A gente não tem acesso a filmagem, gravação, então fica aí a fala dos advogados depois, mas me parece que não muda muita coisa em relação aos depoimentos que já foram dados, né? Olha, Carol, eu acho que tem aí algumas questões a serem esclarecidas, porque o general Braga Neto, no interrogatório dele, tinha dito que não pediu dinheiro a ninguém e que não fez nada. E nessa cariação, me parece, pelo menos pelo que eu li das atas e pelo que a Isa relatou aqui agora, que ele admitiu ter conversado sobre isso com o tesoureiro do PL. No depoimento ele disse que o Cid é que procurou o tesoureiro do PL e o tesoureiro do PL depois o procurou e falou, olha, isso que o Cid está querendo a gente não tem amparo para fazer. Ele falou, então morre o assunto. Mas me parece que hoje ele admitiu ter conversado desse assunto com ele. Eu acho que vai ser necessário, para efeitos de cotejamento das versões, ouvir as outras pessoas envolvidas, as que estavam na reunião na casa do general Braga Neto, para esclarecer exatamente em que termos foi discutida a necessidade de dinheiro e o que o Braga Neto se comprometeu a fazer. E também esse tesoureiro do PL me parece uma pessoa óbvia a ser ouvida a respeito de em que circunstâncias ele negou dinheiro, quem pediu e quem pediu alegou o quê, faria o quê com esse dinheiro. Porque o Braga Neto está falando, eu estou entendendo que é um problema ainda relativo à campanha, que não seria para bancar acampamentos golpistas. Então, eu acho que ainda tem algumas pontas soltas a serem mais bem costuradas. O que parece aí enfraquecer o depoimento do Mauro Cid, essa coisa de que ele sabia a quantidade pelo peso da sacola. Eu, se pegar uma sacola com dinheiro e caixa, eu não consigo calcular, até porque cada nota de valores Nota de diferentes tem o quanto? mesmo peso, exatamente. Notas de de R$ 2 e notas de R$ 100 têm o mesmo peso, então isso me parece enfraquecer bastante o depoimento dele. A presença do ministro Fux nessa cariação, a meu ver, é importante também, porque mostra que ele continua com dúvidas quanto à permanência dessa colaboração, dos seus benefícios, sobre as suas circunstâncias, sobre a sua veracidade, sobre o fato dela ter sido ou não voluntária e totalmente lícita pelas idas e voltas desse caso, e principalmente por esses últimos desdobramentos que mostram que o tenente-coronel Mauro Cid usou uma conta fake no Instagram para se comunicar com outras pessoas do processo. Então, eu acho que não muda placar até aqui, mas eu não tenho segurança de que não pode haver uma reviravolta no que concerne especificamente ao Cid, aos benefícios que ele vai obter e etc. Que o Braga Neto está lascado nesse processo, eu não tenho a menor dúvida, porque o fato dele ter dado um dinheiro é gravíssimo, é a coisa mais grave, mas todo o resto, ele mandando espalhar fake news contra seus próprios pares, ele fazendo reunião na casa dele para mobilizar contra a passagem da eleição, aquela entrevista que ele dá de que o Bolsonaro estava pensando e que as pessoas poderiam ter boas notícias nos próximos dias, é um dos personagens que mais vezes aparecem nas cenas dos crimes fazendo coisas que o incriminam. Então, eu acho que a situação dele não melhora. Ainda que o tenente-coronel Mauro Cid perca
o benefício da delação, mas ele pode vir a perder o benefício da delação. Eu acho que tem muitas circunstâncias que estão deixando o delator em maus lençóis, sem conseguir explicar direito, provar direito as coisas mais graves que ele acusa. Essa coisa de você receber dinheiro é uma das coisas mais graves que ele fala. E agora, o jeito como ele está narrando torna a história um pouco fantasiosa e de difícil corroboração. Então, eu acho que pode, você me pergunta se muda alguma coisa, eu acho que pode mudar alguma coisa especificamente em relação ao delator. E ainda que mude, Vera, tem toda uma discussão sobre em que medida, né, em que grau que muda, porque não necessariamente toda a delação seria descartada ou ele poderia, como uma alternativa a evitar perder toda a delação, ele perderia os benefícios, né? E tem aquele outro fator que a gente costuma falar aqui, nunca é demais ressaltar. As provas, por exemplo, contra Braga Neto também existem para fora, para além da delação, né? Tem ali trocas de mensagens dele que são usadas como argumentos da acusação contra ele. Então, ainda que tenha toda essa discussão e que ela vá para frente sobre a validade da delação, isso não põe por terra toda a acusação, né? Exatamente, Muniz. Tem várias provas em relação a ele, o fato dele ter feito essa reunião, dele ter trocado mensagens, dele ter plantado coisas contra seus pares ali, outros generais. Tem testemunhos de outras pessoas que não são delatoras que atingem o ex-ministro da Casa Civil, ex-ministro da Defesa e ex-vice na chapa de Bolsonaro. Então, eu acho que não muda nada. A outra cariação que houve é do ex-ministro Anderson Torres com o general Freire Gomes, que era de menor potencial ali de tensão e de atenção da nossa parte. Essa eu acho que não muda nada, porque o Freire Gomes é uma das testemunhas consideradas mais íntegras aí de todo o rol de testemunhas. O testemunho dele é muito forte. E em relação a isso, eu não vejo muita esperança das defesas e nenhuma dúvida da parte dos ministros de que ele realmente está falando a verdade, de que ele realmente presenciou ensaios golpistas e de que ele freou esses ímpetos. Então, eu acho que não alivia a situação do Anderson Torres essa acariação de hoje. Gente, vamos para o próximo assunto, porque saiu hoje a ata do Copom, e é uma ata com uma mensagem dura, né? Porque o Copom diz que deve manter a taxa Selic elevada por um período prolongado, né, Muniz? É isso, Carol. Lembrando, né? Na semana passada teve a alta de 14,75% para 15% ao ano, o maior patamar em 20 anos. E aí a gente analisa essa ata para ter um pouco mais de detalhe sobre o que o Banco Central está planejando, né? Eles destacam nesse texto que o cenário segue marcado por expectativas que eles chamam, né, de desancoradas, projeções ainda de inflação elevada, resiliência na atividade econômica e pressões também no mercado de trabalho. Então, quando eles consideram tudo isso, segundo o Copom, para assegurar a convergência da inflação, a meta nesse ambiente, com essas expectativas todas bastante complicadas ainda, tem essa necessidade de uma política monetária no patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado. Portanto, apesar da interrupção do ciclo de alta, como eles já informaram que, de fato, as altas devem ser interrompidas, a Selic deve continuar elevada por algum tempo. Além disso, de acordo com o Banco Central, eles também estão monitorando, estão de olho nas consequências desse conflito geopolítico no Oriente Médio, entre Israel e o Irã. A gente tem trazido aqui sobre os avanços, né, dessa expectativa por um cessar-fogo sólido por lá, mas eles também monitoram as possíveis consequências ainda no mercado de petróleo. Também tem ainda o cenário externo bastante complicado que pode interferir nas decisões ainda daqui para frente. Então é cedo, segundo o texto aqui, para concluir também qual a magnitude do impacto desse conflito sobre a economia doméstica. É mais um ponto que vai estar em discussão nas próximas reuniões do Copom. Lembrando que a taxa básica de juros vem sendo elevada desde setembro do ano passado. A expectativa do mercado é que tenha o recuo só a partir de janeiro do ano que vem, e o governo ficando pressionado, né, Vera? Eles que vinham cobrando muito, principalmente na gestão anterior, pelo fim das altas, ainda que a alta pare daqui para frente, vai permanecer a Selic num patamar muito elevado, porque as condições estão dadas e não estão mudando por enquanto, né? Pois é, talvez a gente entre no ano eleitoral com a taxa ainda nesse mesmo patamar,
isso se não tiver mais nenhuma alta. Então, as expectativas otimistas são de um freio na alta agora e talvez algum início de uma pequena queda só no fim do ano, só no início do ano que vem, Muniz. Então, isso aumenta a pressão, que já é enorme, sobre o governo federal, ainda que o cenário externo tenha contribuído para essa decisão, algo inesperada, a questão da inflação e a desancoragem das expectativas em relação ao cumprimento da meta fiscal também explicam a decisão do Copom de continuar subindo os juros, e o governo segue nessa estranha equação de ter de continuar criticando a decisão da autoridade monetária de elevar os juros, sem poder fulanizar essa crítica na pessoa do Gabriel Galípolo, porque isso levaria a uma nova crise, a uma nova leitura por parte dos mercados de que as coisas podem desandar. Já houve, nas semanas recentes, desentendimentos aqui e ali, relatados principalmente nos bastidores, entre o Gabriel Galípolo e o ministro Fernando Haddad, e isso tudo eleva a ansiedade, eleva a desconfiança. Então, o governo, por enquanto, está evitando enveredar por esse caminho e começar a colocar o presidente do Banco Central, nomeado pelo Lula, na roda. Então, ele está sendo preservado, e tudo fica na conta de que a gente está vivendo ainda os ecos e as consequências e a herança da que o Roberto Campos Neto teria desenhado em termos de política monetária, quando a gente sabe que não é bem assim e que a missão de qualquer banco central aqui e a Lures é levar a inflação para sua meta, e a meta já foi até alterada, o mecanismo da meta foi alterado para que ela não seja ali uma coisa tão rígida como era, mas ainda assim ela está fora do que se tem como banda aí de máximas, e por isso o Banco Central segue conservador e unânime. A unanimidade é um fator importante, ela vem já de alguns ciclos aí de reuniões do Copom e ela continua na gestão Galípolo, e isso também dificulta qualquer tipo de crítica mais política feita pelo PT e feita pelo governo. Então, é algo complicado para o Lula. Eu tenho visto o aumento de análises na parte de economistas com os quais eu converso e até analistas do mercado, de que o governo, se vendo nessa situação de um dilema no Congresso e juros altos e uma situação de que a popularidade do Lula está baixa, não vai ter outro caminho senão enveredar para o populismo total de gastos e abrir mão de qualquer austeridade fiscal. Essa é uma leitura bastante catastrofista, pessimista dos dados, mas está cada vez mais presente nas conversas que eu tenho. Se for por aí mesmo, aí é que podemos dar adeus a qualquer possibilidade de os juros começarem a baixar. Então, eu duvido muito que o Lula vá fazer uma opção por isso assim tão já. Mas no ano eleitoral, a gente tem visto em eleições recentes, presidentes são sempre tentados a ir pelo caminho mais fácil. O Bolsonaro foi um que abriu a torneira de gasto no último ano, principalmente no último semestre, e isso não é algo impossível de acontecer caso o presidente ainda esteja tão mal avaliado como ele está. Vera, antes da gente ir para o intervalo, eu vou acionar rapidinho a Samantha Klein em Brasília para falar sobre o ressarcimento de quem teve dinheiro desviado dos benefícios do INSS. O governo acenou com a possibilidade de começar a devolução desse dinheiro agora em julho, numa audiência de conciliação do Supremo. Não é um calendário ainda oficial, mas já é uma esperança, uma expectativa para quem tem dinheiro a receber, né, Samantha? Isso, Carol, é uma proposta de calendário de ressarcimentos dos beneficiários lesados a partir do dia 24 de julho. Quem trouxe essas datas foi o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior. Ainda conforme o presidente, os pagamentos vão ocorrer em lotes a cada 15 dias. No primeiro lote, cerca de 1,5 milhão de beneficiários poderiam já receber de volta esses valores.
O segundo pagamento seria em 9 de agosto e o terceiro no dia 24. Isso não quer dizer um encerramento e esse calendário também vai entrar em vigor somente se esse acordo for, então, chancelado com o Supremo Tribunal Federal. O que o INSS estima? Cerca de 3.400.000 pedidos de ressarcimento a serem feitos nesse calendário, ou seja, de pessoas que alegaram descontos não solicitados até o momento. Inclusive, todos os membros do governo, da AGU, da Defensoria Pública, do próprio INSS e do Ministério do Trabalho afirmaram que o objetivo é fazer esse pagamento o mais rápido possível. O ministro Dias Toffoli também concordou que qualquer conciliação depende aí de um pagamento único, e essa é a sinalização também do INSS. Vale lembrar que novas audiências ainda devem acontecer nos próximos dias, em datas a serem marcadas. O governo pediu a suspensão de todas as ações judiciais que tratam do ressarcimento das fraudes. Toffoli sinalizou que seria interessante, mas ainda não há uma análise nesse pedido. Ele apenas afirmou o seguinte, que é importante evitar uma judicialização predatória destes casos. E a AGU alega que a suspensão seria importante também para garantir segurança jurídica e também para centralizar a devolução desses valores. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas suas informações. Judicialização predatória é ótimo, como se não fosse predatório você tungar o dinheiro dos aposentados e pensionistas. Isso sim é algo predatório e foi o que aconteceu. A judicialização é algo, o que resta às pessoas diante do prejuízo que elas levaram, diante do fato de elas terem sido lesadas, roubadas, terem caído em golpes. Enfim, é uma avenida estreita para essa conciliação evitar toda e qualquer judicialização, porque o ministro Dias Toffoli pôs essa condição de que tudo seja pago de uma vez, a gente ainda não sabe o montante, a gente ainda não sabe a quantas pessoas, me parece algo difícil, mas fica evidente o desespero do governo diante do quadro que tem pela frente, né? A possibilidade de essas ações se arrastarem, se multiplicarem, etc., mas algo que só é possível frente a uma legislação permissiva em termos desses descontos e de uma fiscalização absolutamente inexistente da parte do INSS de como isso era feito, né? Vamos rapidinho para um intervalo, você fica com o noticiário da sua região, depois a gente vai para o Repórter CBN e volta já com o Viva Voz. A gente volta com informações em Brasília a respeito de uma polêmica envolvendo a deputada Érica Hilton. O Igor Cardim tem os detalhes para a gente. A deputada nega qualquer irregularidade em pagamento a funcionários de gabinete, né, Igor? Boa noite para você. É isso, Carol. Boa noite para você, também para o ouvinte. Alguns deputados da oposição protocolaram hoje uma representação tanto no Ministério Público Federal quanto no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra a deputada Érica Hilton. A parlamentar é acusada de improbidade administrativa e quebra de decoro parlamentar por nomear 2 maquiadores para cargos comissionados de secretário parlamentar no gabinete dela. Os documentos pedem a abertura de inquérito e investigação disciplinar com possíveis sanções que vão de censura à perda do mandato. Segundo a representação assinada pelo deputado Paulo Bilinski, os servidores Ronaldo Camargo Haas e Indy Montiel da Cunha Rocha exercem atividades incompatíveis com o cargo, atuando principalmente como maquiadores da deputada. Segundo o parlamentar, o Paulo Bilinski, ele quer agora que a deputada Érica Hilton explique na comissão o que os maquiadores fazem no gabinete dela. Não é longe, não é impensável essa pessoa pagar um assessor parlamentar para ser seu maquiador. Qual que é a estratégia? A gente falando de gerenciamento de crise, você planta uma outra história paralela, ela tem que explicar o que o cara faz. Se ele não é maquiador, ele é o quê então? Qual trabalho ele faz?
O documento apresentado pelo deputado aponta ainda desvio de finalidade e pede diligências no gabinete da deputada Erika Hilton para apurar esse caso. Além disso, em uma outra frente, o deputado estadual de São Paulo, Guto Zacarias, apresentou uma notícia-crime à Procuradoria-Geral da República e outra representação também no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra a deputada federal. De acordo com o portal da Transparência da Câmara, Ronaldo, um dos nomeados, foi nomeado em maio com salário de R$ 9.600 e Montiel em junho, com vencimentos de R$ 2.100. Nas redes sociais desses assessores, é possível ver trabalhos ligados à imagem pública de Erika Hilton, com trabalhos de maquiagens também em eventos institucionais, ensaios fotográficos, cerimônias políticas e atos da pauta LGBTQIA+. Em nota, a deputada Erika Hilton afirmou que não contrata maquiadores com verba de gabinete, afirmou que se trata de uma invenção e disse que os assessores exercem funções institucionais dentro do gabinete, auxiliando em comissões, relatórios, agendas e articulações políticas. E, de acordo com ela, os dois atuam como maquiadores apenas fora do expediente parlamentar e não foram contratados por esse motivo. Ela disse que conheceu esses assessores como maquiadores, mas que identificou outras habilidades e os convidou para trabalhar com ela e que, quando eles fazem maquiagens, são creditados por isso. Hilton classificou as acusações como infundadas e sustentou que há registro dos trabalhos técnicos desses secretários parlamentares. Carol. Obrigada, Igor. Essa nota da Erika Hilton, ela usa palavras duras, viu, Vera, que são sintomas de perseguição, de uma tentativa de desmonte de tudo que alguém faz, e que esses assessores, ela os conheceu como maquiadores, mas que esses assessores têm função de secretário parlamentar, que estão todos os dias com ela nas comissões, nas audiências, ajudam a fazer relatórios, preparam briefings e dialogam com a população. É o que diz essa nota da Erika. A gente tem e conhece bastante a prática disseminada no parlamento brasileiro de se contratar cabos eleitorais, todo tipo de pessoas que trabalham em campanhas e que trabalham no assessoramento pessoal de deputados e senadores dentro dos gabinetes. Parece ser algo semelhante com profissionais que faziam um outro tipo de trabalho. É normal, é lícito isso? Eu acho que depende do que essas pessoas fazem, depende se elas efetivamente trabalham no gabinete, se elas efetivamente trabalham para o mandato. O primeiro título que eu li da nota do site que publicou essa notícia era isso: ela paga maquiadores com verba de gabinete, como se ela pegasse a verba de gabinete e pagasse maquiadores que estão fazendo exclusivamente esse trabalho. E ela está dizendo, e a nomeação deles como assessores do gabinete mostram que não é disso que se trata. Existe uma contratação dessas pessoas, a saber se elas realmente exercem a função de assessores parlamentares ou se trabalham apenas para esses eventos, inclusive eventos em que a deputada vai aparecer como ensaios fotográficos, etc. Então, acho que cabe aí entender melhor qual é a função de todos eles. Agora, que a deputada Erika Hilton é um dos principais alvos da direita, isso é evidente. A rapidez com que houve já representações contra ela a partir dessa matéria mostra isso. Ela foi uma das mais votadas de São Paulo, dentro da guerra cultural conhecida entre esquerda e direita. Uma deputada negra e trans é um alvo preferencial. A esse respeito, aliás, eu indico para o nosso ouvinte, quem estiver nos assistindo, um excepcional e imperdível episódio do podcast do jornalista Ezra Klein, que é um dos principais colunistas de opinião do New York Times, com a senadora Sarah McBride, do estado de Delaware. Ela é democrata e ela é trans, mas ela é uma deputada, uma senadora de perfil moderado, podendo até ser considerada conservadora, dentro de algumas coisas que ela fala, e ela fala a respeito de como as pessoas trans vão enfrentar um novo momento com Donald Trump e também sobre como ela navega essas questões da guerra cultural para além do que a esquerda progressista faz normalmente. E ela fala, olha, eu não costumo responder essas coisas, eu sei que eu sou um alvo, eu sei que eu sou um target,
mas eu preferi pautar o meu mandato pelas grandes questões, pelas questões econômicas, por saber como as pessoas estão vivendo, qual é a maneira como a economia está sendo gerida. Então, ela saiu só das pautas identitárias. E eu acho que aqui a deputada Erika Hilton tem conduzido o mandato dela muito nesse sentido, de ser uma deputada que atua no espectro amplo da política e não só tratando de questões de gênero e questões identitárias. Então, ela realmente é um alvo. Isso não é exime de prestar explicações e contas de como ela contrata os seus assessores, de como ela gasta as verbas do gabinete, assim como todo e qualquer deputado, todo e qualquer senador. Vamos para o intervalo? A gente volta já já com a Renata Agostini. E a gente está de volta com o Viva Voz, já está na linha com a gente, nossa colunista das terças e quintas-feiras, Renata Agostini. Boa noite, Renata. Oi, Vera, um beijo também. Olá, boa noite para os ouvintes, para a Carol e para o Muniz. Oi, Renata. Oi, Renata. Renata, a gente viu na semana passada uma derrota importante do governo na derrubada de alguns vetos que dizem respeito aí ao setor elétrico e que podem encarecer bastante a conta de luz. Ontem você já tinha informado na manchete do Globo que uma medida provisória buscaria reverter a ação do Congresso na derrubada desses vetos, mas diante da possibilidade disso virar um novo impasse, até a medida provisória ser rechaçada pelo Congresso, o presidente Lula reuniu alguns ministros hoje. O que ele está preocupado e quais são as linhas de ação do governo, se é que tem alguma? O presidente Lula está preocupado não só com o tamanho dessa conta que já está na mesa, que é uma continha básica, hein, pessoal, de 35 bilhões de impacto ao ano. Esse é o total do que custaria ao sistema contratar esses equipamentos, né? Porque o que foi inserido nesse marco das eólicas foram contratações adicionais de térmicas a gás, de térmicas a carvão, de pequenas centrais hidrelétricas, de eólica, olha, tem de tudo um pouco. E, segundo os técnicos do governo, tudo um pouco de forma desnecessária, encarecendo, portanto, o sistema como um todo e da forma como funciona o sistema elétrico no país. Isso não é algo que vira uma conta para o Tesouro Nacional, né, para o governo cobrir, vira algo para que todos os consumidores tenham de arcar, é uma conta rateada por todos. O presidente Lula está preocupado com essa conta que já está na mesa, dos vetos que foram derrubados, mas ele está especialmente preocupado com o risco de vir mais coisa pela frente. O que o Congresso fez foi derrubar alguns vetos promovidos pelo presidente nessa série de itens aqui que eu citei, mas alguns deles a apreciação foi postergada. Isso significa que o Congresso, numa próxima sessão do Congresso Nacional, pode decidir derrubá-los também, aumentando essa lista de contratação de o que, segundo o governo, né, são itens desnecessários ou itens caros à luz da realidade atual, aumentando essa conta dos 35 bi para algo em torno de 65 bi. Quero fazer uma observação importante aqui antes de voltar para vocês. Esses números são números que o Ministério de Minas e Energia está trabalhando, mas quando eu converso com associações do setor, de distribuidoras, de consumidores e por aí vai, esses números variam. Tá uma conta difícil da gente chegar a uma conclusão de qual é ela exatamente, porque tem conta maior do que a do governo e tem conta menor que a do governo. O que ninguém discorda é que esse é um problemão para todos nós que vamos pagar a conta de energia, sim, mas especialmente para o governo, porque isso se reflete em inflação e quando todo mundo olha ali a conta mais cara, em geral tende a culpar não o relator da medida provisória, mas o presidente de plantão. Agora, Renata, você trouxe essa semana também a informação de que o governo estava planejando editar uma medida provisória para compensar, em parte, as perdas aí com esses jabutis, né, da área elétrica. Isso ainda está na mesa porque a tramitação deve ser complicada no Congresso, né?
Totalmente, Carol, tá assim. Esse foi um dos motivos dessa reunião de emergência. Reunião de emergência foi assim posta por interlocutores de um dos ministros que estavam na reunião. E também porque ela não estava prevista na agenda do presidente. O presidente tinha hoje, pela manhã, encontros já agendados com o ministro da Fazenda, outro com o ministro da Casa Civil, mas chamar todo esse grupo, ministro Rui Costa da Casa Civil, Fernando Haddad da Fazenda, Alexandre Silveira do Ministério de Minas e Energia e outros auxiliares ali para debater as eólicas, não estava previsto. E por que isso aconteceu, Carol? Porque justamente vieram recados do Congresso de que, essa medida provisória que vocês estão pensando aí, para tentar baixar o impacto dessa conta, esse negócio não é fácil de avançar. E 2, o Congresso está planejando, em breve, convocar novamente uma sessão para apreciar o restante dos vetos. E a preço de hoje, a tendência é que eles caiam também. Por isso, esse tom de urgência, para decidir ainda essa semana que caminho tomar. A medida provisória, Carol, apesar dela ter esse encaminhamento difícil, né, um destino incerto de como os parlamentares vão digeri-la, ela segue sendo a principal aposta do governo, sim. O texto que eu tive acesso, que eu trouxe no jornal O Globo, foi o primeiro texto elaborado pelo Ministério de Minas e Energia, que leva esse impacto aí na conta de luz, desses grandes números que nós estamos falando, de 35 bilhões, 65 bilhões, levaria isso para 11 bilhões. É dinheiro à beça, mas é muito menos do que está hoje na mesa. Esse texto, que já está pronto, ele está servindo de base para o que o governo pretende negociar. Mas não é nada fácil fazer essa ginástica, porque, gente, vamos tentar entender, vamos dar um passo para trás. O Congresso foi lá, aprovou, então, o marco das eólicas e colocou o que a gente chama de jabuti. Um monte de coisa lá, um monte de tranqueira nessa lei. Beleza. O presidente foi, olhou e falou, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Votou. Aí o Congresso se reuniu e falou, sinto muito se você não gostou, a gente quer, derrubou o veto. Aí, como resposta a isso, o governo fala, mas e daí? Eu vou editar uma medida provisória para corrigir. Então, entendem o tamanho da lama que nos encontramos. É kafkiano. Né? E aí, se não der certo essa negociação com o Congresso, Renata, tem possibilidade até de judicialização? E se judicializar, não é mais um enrosco com o Congresso? Aí é chamar a mãe, né? Porque até agora estava com cara de uma briga de criança. Aí esse é o momento que você fala, mãe! Exatamente. Supremo, me salva, ajuda aqui. Ninguém está conseguindo concordar. Essa alegoria, Vera, é interessante, porque um integrante do governo estava... Porque essa questão... Vamos lá, respondendo todo mundo, comentando aqui, respondendo todo mundo, organizando os meus próprios pensamentos. Muniz, sim, existe esse papo dentro do governo, mas não há consenso dentro do governo sobre se esse é um caminho. E veja só o advogado-geral da União não está convencido. Ele é uma das vozes que está ali falando, será que dá para a gente fazer isso? O que se argumenta? Olha, você poderia levar até o Supremo uma ação direta de inconstitucionalidade, poderia argumentar que houve vício de iniciativa, então que medidas como essa que foram tomadas pelo Congresso teriam de sair do Executivo, mas se a gente for ali espremer tudo, no final seria exatamente o que a Vera falou. A gente não está conseguindo se entender, então a gente vai tentar com que outra parte force o outro lado a recuar. Um integrante do governo estava me falando, olha, isso está virando um problema, está virando um exagero por parte do governo, porque o Supremo não pode ser o PROCON da política. Não pode ser um lugar em que você vai lá reclamar quando você tem uma insatisfação com a própria política. Então, se você não tem votos e se a sua articulação política falhou, não é necessariamente ali ao judiciário que você tem que recorrer. Ele tem que ser um recurso se você está diante de uma inconstitucionalidade flagrante. Veja, a judicialização, ela não está entrando desde o início no mérito, ela está entrando como dos caminhos aventados pelo governo para sair da situação em que ele se colocou. E é uma situação que, veja, não dá para a gente aqui amenizar para o Congresso. O que está sendo gestado pelo Congresso, no caso das eólicas offshore, é escandaloso. É uma conta muito dura para todo mundo pagar.
No mínimo, há ali pontos sendo levantados por associações e por técnicos do governo que deveriam ser levados em consideração. Agora, a articulação do governo moscou. Porque essa medida provisória, que poderia ser usada ali como moeda de troca, já estava elaborada e já estava na Casa Civil desde 15 de maio do mês passado. Então, por que essa negociação não foi feita antes? Segundo fontes ali da articulação, a própria Secretaria de Relações Institucionais da ministra Gleisi Hoffmann foi pega no contrapé, porque não esperava que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já colocaria todos esses vetos. Confusão, bate-cabeça. Maravilhoso, Renata Agostini ajudando a explicar a briga no parquinho, que segue aí a todo vapor, e volta com a gente na quinta-feira, né, Renata? Combinado? Combinadíssimo, pessoal. Até lá, um beijão. Beijo. Beijo, até. Gente, só para encerrar, a Nadédia Calado já está pronta aqui para atualizar o noticiário a respeito do conflito entre Israel e Irã. Oi, Nadédia. Oi, Carol. Depois de 12 dias de conflito, tanto o Irã quanto Israel declarando hoje o fim dessa guerra, os dois lados, inclusive, declarando também vitória. Mas agora emergem informações indicando que o programa nuclear iraniano pode ter resistido aos ataques de Israel e dos Estados Unidos. Veículos de imprensa dos Estados Unidos divulgaram informações de um relatório preliminar de fontes de inteligência, mostrando que o programa nuclear do país pode ter sido atrasado em apenas alguns meses e não sido completamente destruído, como Donald Trump e outras autoridades afirmaram depois da ofensiva americana do fim de semana. Esse documento aponta que os ataques selaram as entradas de 2 das 3 estruturas atingidas e não destruíram as estruturas subterrâneas onde ficam os laboratórios do programa nuclear. Estimativas também mostram que o Irã ainda controla a maior parte de seu estoque de urânio enriquecido, mas claro que vão ser feitas investigações adicionais. Hoje, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, classificou o momento como uma grande vitória para o país, enquanto o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também falou em uma vitória histórica. Essas declarações que foram dadas horas depois do começo oficial de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos com o apoio do Catar, que começou a valer às 2h de hoje pelo horário de Brasília. O chefe do Estado-Maior do Exército de Israel já indicou também que o país vai voltar agora suas atenções para o conflito contra o Hamas em Gaza. Donald Trump também foi às redes sociais comemorar, dizer que os dois lados querem o fim da guerra, que foi uma grande honra para ele destruir as instalações nucleares iranianas para depois parar o conflito, e garantiu que não haverá novos ataques. Então a gente segue acompanhando esses desdobramentos por aqui, Carol. Tá certo. Obrigada, Nadédia. Ficamos por aqui, Vera. Ficamos por aqui. A gente volta amanhã com Viva Voz e continua acompanhando essa situação bastante perturbadora aí no mundo. Até amanhã, gente. Até, Vera. Boa noite. Beijo, Vera.